Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Fronteiras. O episódio de hoje ele vai ser bem curtinho, mas nem por isso ele vai ser menos especial. Hoje eu quero levar vocês para mais um passeio de bicicleta, explorando alguns cantinhos da cidade onde eu moro e mostrando um pouquinho mais da minha vizinhança. Mas antes de mais nada, eu preciso apresentar a verdadeira estrela desse episódio de hoje. Ela mesma, a minha cestinha. Hoje eu vou ser apenas a coadjuvante, porque ela está praticamente em todas as cenas. Então, se em algum momento vocês tiverem a impressão que ela está roubando a cena, saiba que foi tudo perfeitamente planejado. Nós seguimos aqui a nossa caminhada de hoje e já logo em seguida a gente vai estar cruzando essa rua aqui e entrando em uma das minhas ruas favoritas. E eu digo por que eu gosto dela. É porque ela é repleta de casas em estilo vitoriano, que, na minha opinião, elas estão entre as casas mais gostosas para se viver no Reino Unido. O que mais me encanta nessas casas são os ambientes amplos, os tetos altos, as grandes janelas, normalmente com uma curvatura para o lado de fora, as fachadas de tijolos aparente e, a maioria das vezes, várias lareiras espalhadas pelos cômodos da casa. Tudo isso contribui para um charme muito especial. Além disso, são construções sólidas, espaçosas e feitas para atravessar gerações. Muitas delas elas foram construídas durante a era vitoriana, ou seja, têm entre 125 a 190 anos de história e continuam muito bem conservadas até os dias de hoje. E é claro, algumas delas já foram modernizadas para oferecer mais conforto aos dias atuais, mas ainda é possível encontrar muitas que preservam praticamente todas as características originais da época em que foram construídas. Quem me dera um dia ter o privilégio de ser a guardiã de uma dessas casas. E digo guardiã porque é exatamente isso que nós somos. Quando as casas são bem construídas, elas acabam sobrevivendo por gerações. Nós apenas cuidamos dela durante uma pequena parte de sua história. Depois que partimos, outras pessoas continuarão essa missão. Construirão ali as suas próprias lembranças e escreverão novos capítulos da vida. Eu vou continuar sonhando. Quem sabe um dia, não é mesmo? Para aqueles que estão chegando agora no canal, aqui vai uma pequena apresentação. Eu moro em Peterborough, que fica no condado de Cambridgeshire, aqui na Inglaterra. Peterborough é uma cidade de médio porte, cerca de 224 mil habitantes. É um lugar bastante diverso, onde pessoas de várias nacionalidades convivem lado a lado no dia a dia. Curiosamente, é também uma das cidades que mais crescem no Reino Unido. Essa diversidade faz parte da realidade de muitas cidades britânicas, e grandes centros como Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool e tantas outras, essas diversidades são ainda mais evidentes. Nos últimos anos, a Europa, e isso inclui o Reino Unido, passou por grandes transformações culturais, impulsionadas pelo aumento da imigração. É um tema complexo que desperta opiniões diferentes e gera muitos debates. Mas eu gostaria apenas de registrar que essa é a realidade vivida atualmente em boa parte da Europa. Em algumas regiões é possível perceber que características tradicionais da cultura europeia vêm mudando ao longo dos últimos anos. Estamos vivendo em um período de desafios. Quando as pessoas chegam em um país e se integram à cultura local, a diversidade costuma enriquecer a sociedade, porque uma cultura completa a outra. No entanto, esse processo de integração nem sempre acontece, e é isso que tem criado algumas divisões. Eu faço apenas esse registro para mostrar que nem tudo são flores no Reino Unido ou na Europa. Assim como no Brasil, enfrentamos os nossos próprios desafios. Aqui também existem questões sensíveis que fazem parte da realidade do nosso dia a dia. Dito isso, quero reforçar uma coisa.
No Sem Fronteiras, eu escolhi mostrar o lado positivo. Quero compartilhar com vocês lugares, tradições, culturas e aqueles pequenos cantinhos que muitas vezes passam despercebidos até mesmo por quem mora aqui. Porque a vida ensina a gente a olhar o mundo de uma maneira diferente. E é justamente quando mudamos a forma de olhar que descobrimos a beleza até nos lugares mais improváveis. Eu tenho uma teoria. Eu penso que até o patinho feio tem sua beleza. Talvez ela não esteja evidente à primeira vista, mas ela está lá. O objetivo do Sem Fronteiras não é falar das dificuldades do dia a dia. Para isso, já existem muitos outros canais abordando esses assuntos. Este canal ele está evoluindo, mas o seu propósito continua o mesmo: mostrar as coisas boas que ainda existem por aqui. Quero proporcionar a vocês alguns minutos de tranquilidade, despertar curiosidades e, quem sabe, até colocar um sorriso no seu rosto, para que por alguns minutos vocês possam esquecer da correria do dia a dia. Então, bora descobrir mais um cantinho na minha cidade? Hoje nós estamos pedalando em direção ao bairro de Orton Waterville. Essa é uma região um pouco mais afastada do centro da cidade. Ela é muito arborizada, ela é mais tranquila e conhecida por casas de maiores tamanhos, pelos jardins amplos e por todo esse verde ao redor. O nosso destino é uma rua muito especial, que considero uma das mais charmosas de Peterborough. Grande parte desse charme está justamente em um conjunto de casas centenárias, muito bem preservadas. O percurso até lá leva entre 20 a 30 minutos de bicicleta. Normalmente, nessa época do ano, tudo estaria mais verde, mas nos últimos meses tivemos um período de calor intenso e pouca chuva. Como consequência, parte da vegetação ficou muito mais seca do que o habitual. Por isso, em alguns momentos da filmagem, vocês vão perceber que o gramado, principalmente nas áreas mais expostas ao sol, estão bastante secos. E mesmo assim, tenho certeza que vocês vão gostar desse passeio. Esta área que vocês estão vendo agora é a pista de regatas da cidade. Aqui vocês estão vendo alguns barcos, eles estão preparando já para uma competição que ia acontecer nesse dia. Bom, esta pista de regata, ela tem exatamente 1 quilômetro de extensão e foi inaugurada em 1983. Desde então, ela é utilizada diariamente para treinos e aulas de remo. E durante o verão, Peterborough recebe diversas competições de remo e canoagem. Mas não são apenas os atletas que aproveitam esse espaço. O local também é muito procurado por quem gosta de caminhar, correr, pedalar ou simplesmente aproveitar a tranquilidade e a natureza ao redor. É um daqueles lugares onde sempre há alguém praticando alguma atividade ou simplesmente desacelerando um pouco. Como comentei no episódio de lançamento, nesta nova temporada vocês vão começar a perceber algumas novidades ao longo dos próximos episódios. E uma delas já aparece hoje. Finalmente, nós compramos um drone e ainda estamos aprendendo a utilizá-lo. E como dizem por aí, a melhor forma de aprender é praticando. Então, peço um pouquinho de paciência com a gente. Essa fase de aprendizado também faz parte da história do canal. E eu, como coadjuvante, também não sou lá grande coisa, mas dou meus pulos. As imagens ainda não estão perfeitas, mas resolvi mostrá-las mesmo assim. Assim vocês podem acompanhar a evolução junto com a gente. Agora aqui vai um pequeno spoiler. Fiquem até o final porque eu preparei algumas imagens aéreas bem legais. Aliás, lá em casa existe uma pequena diferença de opinião sobre como um drone deve ser pilotado. Eu gosto de filmagens mais calmas, aquelas que deixam a gente apreciar a paisagem. Já o Rob, basta colocar os óculos de FPV que o Top Gun começa a tocar na cabeça dele. Daquele momento em diante, esquece completamente que um bom piloto faz movimentos suaves.
O negócio dele é acelerar, e é aí que nasce o verdadeiro Ayrton Senna dos drones. O problema é que qualquer hora dessas, o Ayrton Senna dos drones vai acabar plantando o drone numa árvore ou transformando um galho numa pista de pouso improvisada. Mas enquanto esse dia não chega, confiram algumas das peripécias dele. Tenho certeza que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando.
Olha isso. Olha que casa maravilhosa. Ela é coberta de palha. Olha essa. E ó, as florzinhas sobrevivendo aqui no calor. Morning! E aqui, ali na frente, ali tem um pub. Mas olha que paz, que delícia. Aqui já é uma casa mais nova, não tão, mas olha como ela é enorme, ela tá lá no fundo, Cherrystone. Aqui também mais nova. Então, o que a gente tem que fazer é apreciar as belezas, né? Olha isso. Lindíssimo. Essas casas aqui, elas são de 100, 200, 300 anos. Eu vou verificar depois e tentar passar os dados para vocês, se eu achar alguma coisa. Então, normalmente, elas são os quartos são bem pequenos, né, e os tetos são baixinhos. E as paredes, elas são assimétricas. Então, esse é o charme dela. Eu sou fascinada por essas coisas. Você morando na Inglaterra, você aprende que a dar valor à história e dar valor a essas coisas, assim, mais antigas, as casas, as tradições. Ali tem uma igrejinha, ó, possivelmente hoje ela é uma casa. Olha, é uma graça essa rua. Eu acho que a gente tá chegando no pub já. Até para andar na rua. Olha essa casa, que linda. Então algumas delas já foram todas modernizadas por dentro e tudo, mas normalmente como elas são velhinhas, né, elas são listadas e quando elas são listadas, eh, como eu tinha explicado no vídeo anterior, depende do nível que ela é listada. E se ela é listada no Round 1, Round 2, então dependendo da licença, eh, você não pode fazer quase que nenhuma modificação, você só pode manter. Você só ganha o direito de manter a casa. Olha que coisa mais linda. E aqui faz tempo que eles estão com essa construção aqui. São várias casas. Quando elas terminarem, vai ficar um espetáculo.
e eu espero que quando eu voltar minha bicicleta esteja lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu já falei isso em outro vídeo, mas para aqueles que estão chegando agora, eu moro numa cidade razoavelmente, eh, calma, sem maiores problemas com crime. Mas, como eu falei para você, olhem, como eu falei para você daquela mudança que está acontecendo na Europa. Ah, essa casa aqui é uma graça, eu quero mostrar para vocês o capricho dessa família, ó. É uma casa minúscula, e olha o detalhe das pedrinhas ali, eu vou chegar bem pertinho para vocês verem. Ó, e ali, aquele ali já é o pub. Ah, então, é uma cidade sem maiores, problemas com crime, mas com aquela invasão que a gente está tendo, então vem a princípio teve um grande crescimento das pessoas do oeste europeu, e o oeste europeu é uma área mais pobre da Europa, né. Então basicamente todas aquelas essa casa é fascinante também. Essa casa, olha que nome, com certeza ela era um barn. Barn, em português, seria celeiro. Então, olha o tamanho essa janela, olha o tamanho dessa janela, gente. É enorme. Muitas dessas casas com telhados de palha, elas têm mais de 300 anos e fazem parte da história desta rua. É impressionante pensar que elas estavam aqui muito antes da Revolução Industrial e elas continuam sendo habitadas até os dias de hoje. E o mais bonito de tudo é que elas continuam sendo cuidadosamente preservadas. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que boa parte dessas casas atravessam séculos e os telhados de palha, elas têm uma vida limitada. Em média, eles precisam ser refeitos a cada 30 anos, dependendo da qualidade da palha e, claro, da manutenção que é dada a ela. Ou seja, quem compra uma casa como esta também assume a responsabilidade de preservar esse patrimônio, e é um compromisso contínuo para manter viva a tradição centenária. Caminhar por esta rua dá uma sensação de que o tempo desacelera. É comum voltar alguns séculos e imaginar quantas histórias essas casas já testemunharam. Os telhados de palha, as paredes antigas, o silêncio do lugar criam um cenário que parece ter parado no tempo. Enquanto o mundo muda numa velocidade cada vez maior, lugares como estes nos lembram a importância de preservar aquilo que herdamos das gerações anteriores. Às vezes, não é preciso viajar muito longe para encontrar um lugar que nos faça desacelerar e apreciar a beleza das coisas simples. Talvez esse seja um dos maiores privilégios de morar aqui. Descobrir que, mesmo nos lugares mais discretos, sempre existe uma história esperando para ser contada.
porque no final das contas, são lugares como esse que nos lembram que algumas das histórias mais bonitas não estão nos grandes pontos turísticos, mas nos pequenos cantinhos que o tempo se recusou a esquecer.
Bom, galera, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Me conta aí, vocês gostaram? O que vocês acharam do Ayrton Senna dos drones? Onde vocês acham que vai ser o primeiro lugar que o Rob vai bater com esse drone? Na árvore, no telhado? Ou vocês acham que ele vai continuar invicto? Comenta aí embaixo que eu quero ver a criatividade de vocês. Eu espero do fundo do meu coração que esse episódio tenha colocado um sorriso no seu rosto. Se foi o caso, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Assim você me ajuda a levar o Sem Fronteiras para cada vez mais pessoas. Por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia e espero encontrar vocês no próximo episódio. Até lá!